Olá! Acabou o primeiro semestre de 2025 e o momento é extremamente oportuno, talvez único. Muito bem, nós temos 6 meses para basicamente haver 3 grandes definições nas matérias jurídico, tributárias, empresariais. Então separei esses 3 assuntos para que a gente faça aqui um bate-bola sobre eles. O primeiro é a questão da pejotização. Então, depois de 30 anos de discussão, talvez mais, pode ou não pode, atividade fim, atividade meio, houve diversas mudanças na legislação desde 2017, alguns entendimentos jurisprudenciais para lá e para cá, o TST conflitando com o STF, até que um dos ministros suspende todos os processos em andamento, coloca uma pedra nisso e diz: agora o Supremo vai tomar um caso como um leading case e vai definir se a pejotização pode acontecer, em havendo qual é a justiça que deve julgar eventuais abusos e a quem compete a prova, se ao empregado ou ao empregador. E aí a tendência do Supremo, pelo que a gente já entendeu, já pesquisou, já avaliou o posicionamento de cada um deles, é que a pejotização seja tida por lícita, como já foi tida, que a justiça que determine se ela é abusiva ou não é a estadual, a justiça comum, e que a prova de abusividade deve ser do prestador de serviços. Então o entendimento vai ser o seguinte: se uma pessoa é livre para contratar, aceita ou propõe ou atua por intermédio de uma pessoa jurídica, ela não pode vir depois de um tempo requerendo o vínculo de emprego. Bem, sabemos que na pessoa jurídica a tributação é muito menor, os encargos são menores e as responsabilidades são diferentes. Então caminhamos para um entendimento de que a pejotização será lícita. Ela será aberta para todos os casos? Evidentemente que não. Também caminha-se para um entendimento de que será possível, será lícita a pejotização, desde que efetuada com aqueles cargos que exercem um mínimo de autonomia e têm um conhecimento do que se passa. Você não vai ter, por exemplo, funcionários numa categoria de chão de fábrica, pessoas jurídicas, mas você vai ter médicos, engenheiros, advogados, assistentes, vendedores trabalhando, se for o caso, no regime que hoje é o da pejotização. Isso é muito importante porque traz segurança, traz maior remuneração. No segundo semestre, esse julgamento acontecerá. Deste julgamento, que já está afetado, ele vai irradiar o mesmo posicionamento para todos os que estão em andamento. Há um conflito ainda do TST com o STF, mas que será resolvido agora, então o primeiro ponto será esse. O segundo ponto que virá no segundo semestre, muito dificilmente isso não acontecerá, será a reintrodução da tributação sobre dividendos. Já falamos sobre isso em outros programas. O PL já está na Câmara, já está andando a passos largos. Ele é muito popular, porque você vai ter a isenção para mais ou menos 3 ou 4 milhões de trabalhadores, uma isenção até R$5 mil por mês, e você vai ter a tributação de rendimentos daqueles que oferem mais do que R$600 mil por ano, numa alíquota que começaria muito baixinha e chegaria a 10% daquilo que passa 1.200.000 ao ano. Então é tributar as super remunerações e, em contrapartida, dar isenção para quem ganha até R$5 mil por mês. Para quem não sabe, o salário médio no Brasil gravita em 3,5. Então, o brasileiro médio estaria isento e a contrapartida seria a tributação de aproximadamente 140 mil brasileiros que têm remuneração acima de 1.200.000, 600 mil com alíquota de 1% e até 10%. Então, isso deve acontecer também até o final do ano. E o terceiro ponto que eu trago aqui, que é muito relevante, está aí em todos os lugares, é, primeiro, a aprovação da segunda parte da reforma tributária do consumo, que é a organização do comitê gestor, como é que vai se dar a questão da divisão da receita do IVA entre o CBS e o IBS estadual e municipal, como é que vai se dar essa divisão. Isso deve ser aprovado também, tende a ser aprovado no segundo semestre. Então essa regulamentação também virá daqui até dezembro. Começaremos o ano, então, 2026, no dia 1/1 de 2026, 3 pontos estarão claros e já sobre a mesa. Vamos retomá-los. A pejotização com regras muito claras,
A tributação de dividendos, muito possivelmente vigendo já a partir de 1º de janeiro, se houver a questão da noventena a partir de março, é um ponto a ser trabalhado, depende do que ela vai ser alterada. E a questão da reforma tributária do consumo, que passa a existir em 1/1/26. Então eu tenho brincado com os contadores que, com o champanhe de 31/12/2025, haverá imediatamente a criação, o trabalho, o débito, o lançamento contábil, o lançamento fiscal de outros 3 tributos: IBS, CBS e o IBS, que se divide em 2. Então nós teremos o IVA, que na verdade são 3 tributos, 2 mais que 1 se subdivide, já em 1/1/26, com menos de 6 meses da contagem de hoje. É verdade que em 2026, ao que tudo indica, os contribuintes que fizerem a coisa certa, ou seja, que fizerem a contabilização, o destaque, o debate, a confissão, a entrega das informações, não terão de pagar o tributo, que vai ser 1% em 26. Não terão de pagar, desde que percorram todos os caminhos formais disso. É bem verdade que aqueles contribuintes que fizerem o destaque do imposto, o lançamento contábil, o lançamento no livro, e a apuração e a confissão na declaração, que não sabemos ainda qual é, não terão de pagar, porque em 2026 será um ambiente de teste. Mas o trabalho que isso dará para os empresários, contadores, agentes financeiros, advogados, será brutal. Portanto, nós teremos, num espaço muito comprimido de 6 meses, esses três laboratórios em andamento simultâneo e esse bloco na rua a partir de 1/1/27. Fique conosco, trataremos aqui desse e de outros diversos assuntos relevantes para as questões jurídico-tributárias empresariais. Até o próximo.